Peço licença para começar esse episódio contando um caso do meu avô. Lá pelos anos 1950, na nossa comunidade, existia a figura do delegado de polícia. Um cabra nomeado pelo município que era o guardião da ordem. O tipo de homem que todo mundo respeitava, ou pelo menos fingia que respeitava. Um dia, meu avô e uns amigos, ainda moleques, resolveram pegar uma galinha para fazer um caldo. Mas a galinha, veja bem, não era a deles. Era da vizinha. Daquelas galinhas caipiras que botava pouco ovo, mas são cheias de sustância. Antes da galinha ir para a panela, bateu um arrependimento no meu avô. Ele decidiu que não ia comer. Pensou, se der ruim, eu digo que só tomei o caldo. A carne nem encostei. E foi o que fez. Todo mundo comeu, menos ele, que ficou só no caldinho, jurando que estava a salvo. No outro dia, a dona da galinha foi ao delegado. Denunciou. E o homem, que era sabidão, foi investigando, apertou um dos meninos e o grupo todo foi entregue. Quando chegou a vez do meu avô se explicar, ele disse: "Seu delegado, eu não comi a galinha, só tomei o caldo." O delegado sorrateiro respondeu: "Pois é, mas é no caldo que tá a vitamina." Resultado: os que comeram a carne ficaram um dia presos. Já o meu avô, que tomou só o caldo, pegou 3 dias. Você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com o episódio de hoje? Espero que até o final você entenda. Eu sou Mike Serrão e esse é o Amazônia Vox Podcast. Semente, o ouro verde da Amazônia. Sou o criador do podcast Pavulagem, onde a gente conta histórias dos seres encantados da floresta amazônica. Talvez você já conheça, mas se não conhece, já corre lá depois para ouvir. Hoje, a nossa história é diferente. Vai mostrar um outro lado da floresta. Vamos pisar no chão literalmente e colocar a mão também. A gente vai caminhar com o seu José Viana, um homem que conhece a floresta como quem conhece o quintal de casa. E, de certa forma, é o quintal dele mesmo. A floresta é a minha casa, minha segunda casa. Seu Zé mora na comunidade de Pedreira, dentro da Floresta Nacional do Tapajós, a Flona Tapajós. A Flona é uma unidade de conservação que ocupa mais de 527 mil hectares no oeste do Pará. Um território onde vivem cerca de 4 mil pessoas em comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas. É um pedaço vivo da Amazônia, onde floresta, gente, saber tradicional e ciência convivem lado a lado. A Flona tem muitos mistérios. Seu Zé nunca viu visagem, mas já ouviu muita história. Ele mesmo conta. Não, eu nunca vi não, mas o pessoal que mora aí próximo, eles contam muita história. Agora eu mesmo, na verdade, para falar a verdade, eu nunca vi não. Mas o que ele vê e sente todo dia são as sementes. Com elas, tem uma relação de respeito. A coleta de sementes é um trabalho invisível para muita gente, mas essencial para o futuro da floresta. É cuidado diário, rotina ancestral, passada de geração em geração. Seu Zé sabe disso e sabe que precisa passar esse saber adiante. Eu tenho um filho que é muito interessado, ele tá com 22 anos, meu filho, ele entende muito também. Ele é bom que ele é bem novo, a escolaridade dele é mais alta do que a minha e tem tudo a ver, né? Aí tá fazendo curso para se aperfeiçoar mesmo. Na casa dele, coleta é um trabalho em família. Cada um tem sua função. As mudas a gente tá fazendo, porque assim, eu mesmo não pego para me fazer essas mudas. São a minha família, minha esposa, a minha filha que ajuda a fazer. Só que a coleta do material, das sementes, das mudas para trazer para fazer em casa, é que é na minha responsabilidade, né? Porque aí eu entendo mais das mudas, das sementes, quando estão boas, quando já estão danificadas, aí isso aí, a minha especialidade é classificar para trazer para elas fazerem as mudas aí, né? Então essa contribuição minha nas mudas são essas aí. Abaixado no chão da floresta, com olhos atentos, seu Zé reconhece cada semente como quem reconhece um parente. E não é exagero, não. Essas sementes são história,
são memória viva espalhada no chão da mata. Quando perguntam como ele não se perde nesse labirinto verde, ele responde com a segurança de quem cresceu dentro dela. E também conhece as sementes que estão na mata. Foi essa pergunta que fizeram para mim lá em Macapá. Uma senhora lá perguntou para mim, como é que o senhor conhece? Ela trouxe aquilo num prato, semente de jatobá de Jutaí. Ele falou, a semente aqui é de quê, seu José? Eu disse, esse aqui é um negócio que cria dentro da casca da madeira. Ele disse, como é que o senhor sabe? Eu nasci e me criei na Flona, só para o senhor ter certeza. É um saber vivido, aprendido desde sempre. Ele sabe que as melhores sementes não estão lá no alto, mas caídas no solo, entre folhas secas, raízes e troncos. É um trabalho minucioso, paciente, feito com o corpo todo, um serviço de formiguinha. E justamente por isso é tão importante. Quem coleta, guarda o que ainda pode ser floresta. Mas esse trabalho precisa de valorização. Como o seu Zé mesmo diz, não dá para viver só de amor à floresta. Tem que ter reconhecimento e renda justa. Justamente a questão de remuneração, né? O preço que fosse um preço mais elevado, que tivesse como chamar a atenção da gente para continuar aquele trabalho com a família da gente, né? Se a gente quer futuro com floresta, precisa investir em quem planta esse futuro hoje. Do outro lado dessa história, tem gente que também acredita na força da semente. Lidiane Bastos é cientista, pesquisadora do INPA. Ela enxerga a floresta com outros olhos, mas com o mesmo coração. O trabalho dela não fica só no laboratório. Lidiane também vai para a mata, coleta sementes e acompanha de perto os processos de regeneração. Com o apoio de tecnologias como o raio-x, ela já analisou semente de mais de 90 espécies. É um trabalho detalhado, que garante que só as sementes viáveis sejam usadas na restauração da floresta. Se tem algum tipo de dano, como rachadura, má formação, algum dano por secagem, também de infestação por larvas, doenças. Então, tudo isso, todo esse diagnóstico de imagens a gente já tem dessas 93 espécies. Essa fase atual do projeto, nós já coletamos 35 espécies, principalmente da Floresta Nacional do Tapajós, da Flona, mas também já conseguimos coletar algumas da área de Alter do Chão, da parte de Campina Arana, que é um ecossistema muito importante quando a gente fala de recuperação de mata ciliar. Então é importante pensar em que tipos de áreas que a gente precisa restaurar, porque hoje em dia no Brasil nós temos milhares de hectares degradados, precisando, né, de serem restaurados, precisando de restauração, algum tipo de intervenção, seja de recuperação de área degradada, seja de restauração ecológica em si. Então é importante mapear essas áreas degradadas e também obedecer a esses critérios de espécies, né? A gente precisa plantar as mesmas espécies de cada ecossistema. É ciência aplicada para restaurar o que foi perdido. E tudo começa onde sempre começou, na semente. Eu costumo dizer que a semente é o ouro verde da Amazônia. Então a gente pode usar ela para tudo, para produção de óleo, para produzir muda, para produzir joias, né? E até para adubo. Lidiane quer ver o saber científico caminhando junto com o saber tradicional. Quando a técnica se encontra com a experiência de quem vive na floresta, as sementes são valorizadas e usadas da melhor forma possível. Quando ciência e tradição andam juntas, todo mundo sai ganhando, principalmente a floresta. Um dos sonhos da Lidiane é criar um aplicativo simples, acessível, que permita ao coletor saber o potencial de cada semente. Eu quero criar um aplicativo onde ele, no celular, tire uma foto da semente e já saiba qual é o percentual de germinação dela. Tecnologia a serviço da floresta, mas com os pés no chão de quem vive dela. A ideia é ser uma ferramenta prática, para funcionar mesmo onde a internet falha. Um app de campo, que facilite o dia a dia sem complicar. Lidiane sonha alto, mas com os olhos na realidade da floresta. E sabe que esse sonho é possível. Mais do que possível, é necessário. Uma ferramenta assim pode transformar o trabalho dos coletores, economizando tempo, evitando perdas e aumentando a eficiência dos projetos de restauração.
Sementes inviáveis também podem ter destinos nobres, mas tratando de projetos de restauração, nós precisamos de sementes viáveis para poder produzir mudas que vão produzir novas árvores. Porque em ações de reflorestamento, a qualidade da semente é tudo. Se ela não germina, não vira muda, e sem muda, não nasce árvore nova. Saber antes quais sementes têm mais chance de sucesso é essencial, e isso também valoriza quem coleta. Em um trabalho em campo, seu Zé observa de perto a coleta de uma palmeira e faz uma pergunta simples, mas cheia de curiosidade. E a importância de vocês coletar essa fruta dessa palmeira aí para semente, para muda? Importância ecológica, né, seu Zé? Nem tudo é para comer ou para vender. Às vezes precisa ter para ter o equilíbrio próprio da natureza mesmo, entendeu? Que essas palmeiras como essa, elas são o que a gente chama de espécies facilitadoras. Elas vão formar o ambiente, por exemplo, esse subbosque que ela forma, no futuro vai permitir que as espécies que não gostam tanto de sol consigam se desenvolver aqui embaixo. É a mesma coisa que eu fazer um cacoal e plantar ou fazer um bananal primeiro, né? Exatamente. Isso, Essas são a mesma coisa, elas são facilitadoras de subbosque. É nessa troca que nasce um conhecimento mais completo, enraizado na prática e fortalecido pela ciência. A restauração da Amazônia começa com gente. Gente que se abaixa, pega uma semente no chão e vê ali um recomeço. Cada semente é um gesto de cuidado com que ainda pode viver. E quem vive aqui entende isso como parte do todo. Seu Zé fala com conhecimento e com sentimento, porque ele sabe que floresta e gente têm que andar juntas. A Amazônia é a nossa identidade da região aqui nossa. Não tem nem como dizer que não. E nós fora dessa Amazônia aqui, ninguém é nada não. Tanto que ela não tem só utilidade para nós, como praticamente para o mundo inteiro, né? Para o planeta todo. Mas eu acho que nós dependemos mais dela do que ela de nós, porque se nós por acaso saísse todo mundo daqui da Amazônia, ela ia continuar se recompor do mesmo jeito, aí não ia ter degradação de jeito nenhum, que não existe ninguém para. Então nós dependemos dela mais do que ela de nós, né? Então quem depende de uma coisa tem que cuidar. A lição é simples e forte. A floresta sabe viver sem nós, mas nós não sabemos viver sem ela. Reconhecer isso é o primeiro passo. O segundo é agir com responsabilidade. Cuidar da Amazônia não é só obrigação, é respeito, conexão e sobrevivência. Eu sou da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, a Resex, do outro lado do rio Tapajós, na comunidade de Boim. Cresci vendo o valor das pessoas como o seu Zé, e hoje, no doutorado, entendo o peso do trabalho da Lidiane. A floresta precisa dos dois, da ciência e de quem vive nela. A pesquisa precisa de investimento, tecnologia, apoio. As famílias da floresta precisam de renda, política pública, dignidade. Elas são as maiores protetoras da Amazônia, e eu posso dizer isso porque sou uma delas. Minha família ainda está lá, e como tantas outras, protege a floresta enquanto vive dela. Cuidar da Amazônia é uma tarefa coletiva. A COP30 colocou os holofotes do mundo sobre Belém e sobre a floresta. Mas seu Zé, sua esposa, seus filhos e tantos outros coletores já fazem sua parte há muito tempo. O trabalho da Lidiane mostra que a ciência pode andar de mãos dadas com o conhecimento tradicional. Quando quem pesquisa ouve quem vive na mata, os dados ganham vida. O resultado é mais efetivo. Aplicativos, estudo de germinação, manejo sustentável, tudo isso só faz sentido se responder às necessidades reais de quem está no chão da floresta. Essa união é o caminho mais sólido para restaurar em larga escala e com resultado concreto. A restauração da Amazônia não é mais um plano futuro, é uma urgência, e ela já começou no cotidiano de quem vive a floresta. Gente como o seu José Viana, que faz o trabalho mais básico e essencial, garantir que ainda haja floresta para restaurar. Os saberes locais, a ciência aplicada e o trabalho em rede já estão em movimento. O desafio é reconhecer, fortalecer e expandir essas soluções que já existem.
Ouvir quem coleta, quem planta, quem observa a floresta por dentro é o primeiro passo para qualquer política climática séria. Você lembra da história do meu avô lá no começo do episódio? Ele achou que podia escapar da culpa tomando só o caldo. Mas foi justamente no caldo que estava a vitamina, o que fazia toda a diferença. Com a floresta é a mesma coisa. Às vezes a gente olha para o que parece pequeno demais, invisível demais, uma semente jogada no chão, um trabalho feito no silêncio, uma sabedoria que vem do mato, mas é ali que está a força. Porque é na semente que mora o futuro. E quem entende o tempo da floresta sabe, o futuro não nasce de cima para baixo. Ele cresce do chão para cima. E agora? Bora olhar para a semente com outros olhos? Porque do mesmo jeito que no caldo está a vitamina, é na semente que está a força da floresta. E o que a gente faz com isso é escolha nossa. Eu sou Maikson Serrão, apresento e assino o roteiro dessa série. A direção é da Alice Martins Moraes. Identidade visual por Dedé Farias. Desenho de som e montagem de Matheus Melo. Este episódio teve financiamento do Pulitzer Center.